shock, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing down the ground into the blue again. After money's gone, once in a lifetime, water flowing down the ground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing down the ground into the blue again. After money's gone, once in a lifetime, water flowing down the ground. You may ask yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway go to? You may ask yourself, my right, my wrong, and you may say yourself, my God, what I've done. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing down the ground into the blue again. After money's gone, once in a lifetime, water flowing down the ground. Some of it ever worse, 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 some of it ever worse. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Carry the water at the bottom of the ocean. Remove the water at the bottom of the ocean. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting these days go by, water flowing underground into the blue again, in the silent water, into the rocks and stones. There is water underground. Letting the days go by, letting the days go by. Oh, water flowing underground, water flowing underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again, in the silent water, under the rocks and stones. There is water underground, underground. Letting the days go by, letting the days go by. Ever worse, some of it 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 ever worse. Feriando que nesta terra tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. De certo, a gente daqui jamais envelhece aos 30.
Nem sabe da morte em vida, vida em morte severina. E aquele cemitério ali, branco na verde colina. De certo pouco funciona e poucas covas é minha. Olá pessoal, este é o episódio O Grande Espetáculo no Céu. É o terceiro vídeo da série Vale do Jequitinhonha SOS Medina. Nos dois primeiros episódios abordamos sobre a escassez de água na região do Vale do Jequitinhonha, norte do estado de Minas. Mais especificamente na região de Medina. Hoje vamos falar sobre o granito e sobre dois principais impactos gerados pela extração de granito para as comunidades próximas às pedreiras de granito. Uma delas é a questão da água, mais uma vez a questão da água, e a segunda é relacionado à poeira e os resíduos gerados pela extração. Não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Principalmente você que está chegando no canal agora, ainda não se inscreveu, então é só clicar aqui embaixo na opção inscrever-se e no sininho para receber notificações de novos vídeos. Minas, hoje, é o segundo maior exportador de granito do Brasil, perdendo apenas para o estado do Espírito Santo. Boa produção, ou a maior parte dessa produção de granitos no estado de Minas, vem da região do Vale do Jequitinhonha, principalmente da cidade de Medina, onde nós temos pelo menos 5 mineradoras atuando. Nós vamos analisar não as minerações em si, mas como se dá a extração de granito na região de Medina e quais são os impactos ocasionados. Todo esse granito de Medina, ele é um granito de consumo internacional, ele é voltado para o mercado internacional. Porém, nem todo o granito de Medina sai beneficiado de Medina. Boa parte desse granito passa, antes de seguir ao mercado internacional, passa por Cachoeiro de Itapemirim e depois Vitória, no Espírito Santo, de onde é embarcado para principalmente os Estados Unidos, Itália, Emirados Árabes e China, sendo que esse último tem tido um aumento significativo na balança comercial. Para se ter ideia da formação de preços do granito, o granito não beneficiado tem o seu valor de aproximadamente $30 o metro quadrado. Então, em um metro cúbico, por exemplo, dá para se retirar de 25 a 30 chapas de granito não beneficiado. Uma vez beneficiado, esse metro quadrado do granito passa ao valor de aproximadamente $100 por metro quadrado. Como boa parte do granito é levado para o Espírito Santo, todos os impostos gerados por esse sobrepreço são captados pelo Estado do Espírito Santo e não pelo Estado de Minas Gerais. Então, sai pelo valor menor, que é do bloco, de aproximadamente, seria até inferior a $30 por metro quadrado, porque saiu o bloco a ser cortado, principalmente no Espírito Santo. Então ele sai mais barato do que $30 por metro quadrado. Ele chega no Espírito Santo por um valor inferior a $30 e é revendido para o mercado internacional a $100 por metro quadrado. Hoje, boa parte das informações que a gente
obtém estão totalmente disponíveis na internet. A questão do preço, por exemplo, você pesquisa na internet e consegue entender como que é a cadeia produtiva do granito e qual é a formação do preço final do produto. Quanto que vale o produto em Medina e quanto que vale esse produto no Porto de Vitória. Ele chegando aos Estados Unidos, por exemplo, esse valor é até um pouco superior a esses $100 por metro, deve chegar a $150 o metro quadrado desse granito, desse tipo de granito extraído em Medina no mercado internacional. Hoje em dia, você tem várias informações, por exemplo, desses produtores de granito. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, um dos exportadores aqui, um dos produtores de granito, onde diz que tem um relatório de impacto ambiental, que é a Gran Sena Exportação e Comércio Limitada, projeto Giorgio Fiorito. Então diz aqui que a Nativa Meio Ambiente fez o relatório de impacto ambiental e coloca o link sobre o relatório de impacto ambiental dessa extração. Bom, nós vemos aqui pela foto da capa que toda essa área esbranquiçada é onde já foi extraído o granito, e aqui temos o pátio com os blocos de granito. Toda essa área branca reflete exatamente uma das condições de impacto ambiental dessa região, que é a geração de poeira e do pó do granito extraído nessas pedreiras. Nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe para frente. Bom, infelizmente, se nós clicarmos aqui no link, isso já fiz, vai dar uma página não encontrada na empresa aqui, ou seja, eles colocam que existe o relatório, mas o relatório foi retirado do domínio público aqui. Uma outra pesquisa que a gente pode fazer aqui é o Granitos Medina. Granitos Medina, Exportação, Indústria e Comércio. Aqui nesta rede, nós temos aqui várias fotos aqui de tipos diferentes de granito. Nem todas essas fotos significam que é o granito extraído lá da região. Por exemplo, vamos clicar nessa foto aqui, um granito mais rosa. Esse granito provavelmente não é de Medina. O granito de Medina tem uma coloração mais branca. Vamos ver se a gente acha algo como essa tonalidade. É um granito chamado granito arabesco. Vamos voltar aqui para a página deles e vamos pegar exatamente em fotos aqui. Aqui tem algumas coisas interessantes que eu andei vendo aqui. Então, fotos. Tem uma série de fotos onde a maior parte é de propaganda, todas são de propaganda. E nós só vamos atentar aqui ao seguinte: ao uso do granito. Então aqui, por exemplo, Granitos Medina Exportação e Comércio divulga aqui, ó, projeto concluído em 2014, 3.000 metros quadrados de granito branco Minas, fachada e ladrilhos. Isto não é no Brasil. Aqui um outro projeto, o maior projeto de 2013, 25.000 metros quadrados de granito branco genérico, fachada e ladrilho. Isso também não é no Brasil. Esse aqui sim é no Brasil. Assembleia de Deus do Brás, fachada de granito Minas. Não diz a metragem. Aqui, Granitos Medina. Excelente experiência. A primeira parceria em 2010. 10.000 metros quadrados de granito branco Minas. Ou seja, uma obra
Apenas uma obra, a menor obra que o Granito Minas expôs em seu site, em sua rede social, se tratava de 3.000 metros quadrados de granito. Isso dá mais de 300 mil dólares somente de fornecimento, somente para o fornecimento do granito. Bom, conforme vimos, a exportação de granito é um negócio bastante lucrativo. E nesse processo todo, Medina é a que menos tem ganhos significativos. Porque se o bloco sai a 30 dólares, ou valor menor, porque é um bloco bruto, ele não é chapa bruta, é um bloco bruto, ele sai com preço bem menor do que os 30 dólares. Ele chega em Cachoeiro do Itapemirim para ser beneficiado e sai para o Porto de Vitória a 100 dólares, chegando nos Estados Unidos, na Itália, Emirados Árabes e China por um preço mais elevado. A gente percebe, portanto, que Medina, na parte econômica, fica com a menor parte. Em compensação, fica com todos os impactos ambientais dessa produção. Porque na mina em si, você precisa de água para a extração do granito, como nós vimos anteriormente no vídeo inicial desse episódio. E ainda você tem uma geração de poeira enorme dessa extração que recai sobre as localidades vizinhas à própria extração, conforme o vídeo final que nós iremos apresentar nesse episódio. Fazendo uma pesquisa rápida para falar um pouco mais sobre a água, uma pesquisa rápida no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, localizando aqui Medina. Os poços de Medina são 80 poços que estão no sistema, e utilizando também os alvarás de pesquisa, e eu vou jogar os alvarás de pesquisa sobre esses poços. Os que estão em vermelho são as áreas em lavra de Medina. Aqui a geologia, os vermelhos o corpo de granito principal, esses pontos azulados, que aqui tem destaque, tem uma mancha azulada maior com vários pontos, com vários poços, e a gente nota que próximo às áreas que são de lavra, também existem poços, inclusive dentro da própria área de lavra. Nós temos, portanto, um uso da água subterrânea para a extração do granito de Medina. Essa extração faz com que as drenagens, que já são poucas, o aquífero, que já é muito ruim, porque é do tipo fraturado, mas as fraturas são restritas, mesmo porque esse granito, por ele ser excelente para a rocha ornamental, ele não pode ter muitas fraturas. Então você tem poucas fraturas, poços pouco produtivos, uma escassez de água devido à região extremamente seca, e você tem com isso, com a extração dessa água através dos poços, você tem rebaixamento ao longo dessas fraturas que porventura possam haver água, rebaixamento do lençol freático nessas fraturas, e como consequência a secagem das nascentes e poços pouco produtivos nessa região. Boa parte da água, portanto, nessas áreas de lavra
são utilizadas praticamente que exclusivamente para a própria extração do granito. Meu Deus. Caraca, que troço, cara. Entra pra dentro. Escureceu, cara. Vai lá com as crianças.